show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Está na hora de conversar mais uma vez com o meu querido amigo, médico endocrinologista, chefe do serviço da Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. E vou receber também, para minha alegria, o médico otorrinolaringologista, mestre em otorrino pela UFRJ e especialista em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira, grande tricolor também, Dr. Hélio Abreu. Bom, não tem nada pior do que começar o dia já cansado, né? Irritado, como se tivesse passado a noite em claro. Principalmente se você foi para a cama cedo. Ou seja, você acha que teve uma boa noite de sono, quando na verdade o ronco atrapalhou seu descanso. Mas será que o ronco realmente é prejudicial à saúde? E a gente quer saber também qual a diferença entre ronco e apneia do sono. Por isso, o Dr. Silvio e o Dr. Hélio vão esclarecer dúvidas da família Tupi sobre esse assunto. Bom dia, Dr. Silvio. Bom dia, Dr. Hélio. Bom dia, Heleno. Aquele beijo para a família Tupi, agradecendo a Elinho, grande amigo, Dr. Sono, que vai falar com propriedade sobre um assunto que ele, indiscutivelmente, até pelos trabalhos que ele apresenta nos congressos, mundo afora, é um dos maiores especialistas. E esse é um assunto que diz respeito a muita gente. Queria mandar um beijo para Márcia Rodrigues, para Silvia Maria de Oliveira, Zenaide Teixeira, enfim, que estão sempre interagindo com a gente. E deixar para você iniciar as perguntas para o Hélio. Que história de ronco é essa? Como a gente pode diagnosticar a síndrome da apneia do sono? E se tem tratamento? Mas vai por partes. Primeiro explica para a gente que história é essa. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, Dr. Silvio Provenzano e Heleno Rotai, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio Tupi. E realmente a apneia do sono, ela é uma doença, uma prevalência muito grande. Antigamente a gente achava que era só 2, 3, 4% só da população. Hoje a gente sabe que chega a 25% com doenças e 50% das pessoas roncam habitualmente. Então o ronco é um sinal precocíssimo de que o indivíduo, se não tem, vai ter apneia do sono um dia. E só para explicar, né? Porque a gente usa termos técnicos como se todo mundo tivesse a obrigação de saber. A apneia, eu sempre digo que o prefixo a no grego significa negação. Pneia é respiração. Então a apneia é quando não respira. Tem uma parada na respiração. E essa parada na respiração, ela pode ter uma certa duração. Alguns segundos, normalmente. Mas pode durar um pouco mais. E quando dura um pouquinho mais, os nossos sensores internos no organismo percebem que o nível de saturação do oxigênio cai. Isso cria uma situação de alarme, né, Elinho? Sim. E quando cria essa situação de alarme, imediatamente o indivíduo tem que fazer o quê? Uma inspiração profunda. É por aí, Elinho? É por aí. Na realidade, quem tem... Olha, foi até com sonoplastia, eu tô ficando bom tô nisso. vendo isso aí. Não precisou nem do Jorginho Empa, né? Competindo com o Jorginho, essa eu tirei da cartola. Vai ser Jorginho. contratado pela Tupi, outras para sonoplastia, além de médico. Não, mas depois eu te conto a história. Eu tenho história com relação a essa história de ronco também, nem te conto, coitado da Ana Paula. O ronco, na realidade, a apneia do sono, né? Tanto é que o nome do troço que roda lá no carro é o quê? Pneu, né? Porque é ar, né? Sim. Então, na realidade, é a falta de ar. A parada respiratória, pasmem vocês que estão nos ouvindo, ela, se for até uns 8 segundos, 7, é normal. Mas a maioria tem 10 segundos em diante. E tem alguns indivíduos que ficam 3 minutos sem respirar. E não morrem. Eles praticamente estão fazendo curso de apneia, ou seja, curso de mergulho. E isso aí tem um problema gravíssimo de que você imagina você ter 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, a noite toda isso, 300, 400 vezes por noite. No dia seguinte você acorda, parece que nem dormiu, né? E o Elinho vai dizer isso, Eliano. Na verdade, isso é um sinal de risco cardiovascular aumentado. Pessoas que roncam têm um risco maior de sofrer um derrame ou um infarto, né, Elinho? Sim. Derrame, infarto, estudo tem comprovado que no mínimo 2 vezes mais o indivíduo tem apneia, tem 2 vezes mais chance de ter infarto e AVC, ou acidente vascular cerebral, derrame, que for, infarto, do que uma pessoa que não tem apneia do sono. Qual o nome daquele exame que a pessoa fica a madrugada toda dormindo monitorado numa clínica?
polissonografia. Você dorme a noite toda com uns fiozinhos na cabeça, algumas coisas no dedo, Mas a pessoa consegue dormir, doutor? Consegue dormir, por isso que tem um desconto lá. Quando você vai fazer o exame, tem assim: é normal que você tenha o sono tipo 1, assim e tal. Já tem um desconto, porque você dorme mal. Mas, nos países bem mais desenvolvidos, no Brasil também tem, e esse exame já é feito em casa. Você pega o material todinho, vai para o quarto onde a pessoa dorme, mas eu não sabia, coloca lá e tal. Então chama-se polissonografia domiciliar. É porque muita gente... é melhor, né? É melhor. Porque muita gente que eu conheço, porque essa troca de ambiente, eu conheço gente que às vezes não consegue dormir, por exemplo, em hotel. A pessoa viaja e estranha a cama, o travesseiro, tudo no hotel. Imagina você numa clínica sabendo que está sendo monitorado, você vai ficar inquieto, né? Sim, por isso que tem a polissonografia domiciliar. Pô, bem melhor, né? Que é mais... Você está no seu ambiente ali, mais confiável. Eu aprendi isso agora, eu não sabia que tinha. Eu também não. Existe polissonografia tipo 1, 2, 3, etc. Cada um com o seu cada um. E isso é interessante porque você tem um sono mais próximo do normal seu. Mas leva muito equipamento para casa da pessoa? Não. Um indivíduo vai, alguns, quando a polissonografia é mais simples, o paciente é ensinado a como se monitorar e ele mesmo coloca. Mas se você quiser uma polissonografia mais elaborada, aí o técnico vai lá, coloca tudo tal. O único probleminha que pode acontecer, às vezes um fio daquele soltar e você às vezes tem que repetir, mas isso é raro. Entendi. Ô Hélio, me diga uma coisa. Você faz o exame da polissonografia. Certo. E aí você detecta na análise do exame que o indivíduo tem apneias repetidas. Sim. Ele tem, portanto, a apneia do sono, distúrbio do sono noturno. Isso. Como é que é feito o tratamento nesses casos? O tratamento é o seguinte, depende... Eu chego para o meu paciente e falo que eu sou um garçom. Né? O que é garçom? Você oferece para ele, o garçom oferece alimentação. Não é isso? Chega lá e fala, qual o prato melhor? Aí você fala... As opções. Opções. Então, quais são as opções para tratamento da apneia do sono? Depende. Se o indivíduo tiver apneia grave, ele trata de uma maneira, leve de outra e moderada de outra. As que funcionam mais são: ou você vai usar um aparelho para o resto da sua vida chamado CPAP, com um aparelho pressório, que você dorme igual astronauta a noite toda. Para quem que eu guardo isso? Eu guardo para o paciente que é idoso ou para o paciente que ele não pode ser operado. Então, se o indivíduo tem lá seus problemas de saúde, né, ou é muito idoso, ou tal, alguma coisa que contraindique a cirurgia, ou as cirurgias, aí eu prescrevo para ele o uso de aparelho. Mas aí você vai perguntar assim, mas como é que você sabe que cirurgia vai fazer? Porque não existe uma cirurgia única. Aí tem um exame chamado sonoendoscopia. Eu pego o paciente, levo para uma clínica, na clínica a gente dá um medicamento, induz o sono, ele dorme, a gente faz uma endoscopia do nariz e da garganta, vê fechando direitinho, não é um exame igual um raio-x, você tem que imaginar. É um exame, como é que fala? Fidedigno, você consegue identificar a obstrução. A doença é o quê? Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se você tem que tirar a obstrução, você consegue ver a obstrução e vamos fazer a cirurgia da obstrução. Agora, é bom a gente derrubar um mito aqui, doutor Silvio, que muita gente diz que magro não ronca, só as pessoas obesas, o que não é verdade, né? Não, na verdade o obeso tem um risco maior. Sim, mas porque ele comprime o diafragma com aquele excesso de gordura tem abdominal. Tem gente que diz, é magrinho, não ronca não. Não, magrinho pode roncar, principalmente se tiver o pescoço curto. Né? Pessoas com pescoço mais curto, né? Com comprimento menor, elas têm um risco maior da apneia do sono. Mas é mais comum no obeso, sim, por compressão do diafragma. Eu vou dizer uma coisa pior ainda que isso. O sujeito é obeso, e aí ficou aquela briga, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui no caso, quem vem primeiro? O apneico, né, ou o obeso? E aí provou-se que, como o doutor Silvio bem sabe, geralmente o indivíduo é apneico, aí a apneia diminui o metabolismo, aí é com ele, que ele é endocrinologista e clínico. Isso aí. E aí diminui o metabolismo, o indivíduo tem aquela confusão toda que o doutor Silvio pode nos explicar o que acontece, e daí diminui o metabolismo, aumenta o peso, a gordura, etc. Não é, doutor Silvio? Além do que esse indivíduo normalmente desperta durante a noite para comer.
A má qualidade do sono noturno leva, isso já está comprovado, as pessoas a se alimentarem de noite. E sabidamente não é um horário para ninguém se alimentar às 2, 3 da madrugada. Sim. Então isso também contribui para a obesidade, acaba se tornando um círculo vicioso. Eu sou obeso, o que dificulta a minha respiração durante o sono, eu aumento o grau da minha apneia. Por isso é que o tratamento, uma vez tendo sido feito o diagnóstico com essa maquininha do CPAP, ajuda a melhorar a qualidade do sono. O indivíduo acorda de manhã tendo repousado a noite toda e não aquele sono, como você mesmo disse, eu já acordo de manhã me sentindo cansado, a minha disposição para o trabalho é quase nenhuma. Quer dizer, ele fica com aquela máscara recebendo oxigênio a madrugada toda. Madrugada toda, para você garantir o mínimo de oxigênio nele, para ele não ter aqueles micro despertares que o Hélio na clínica dele vê o tempo todo acontecendo. Mas não é desconfortável aquilo não, doutor, para dormir? Você se adapta. Depois acostuma. Eu tenho vários pacientes e eu te digo que menos de 10% dos pacientes que usam CPAP é que não conseguem utilizá-lo. 90% numa dificuldade inicial que é natural, mas conseguem usar e depois eles dizem o seguinte: caramba, eu hoje acordo com uma disposição que no passado eu não tinha, por uma razão simples. Hoje eles dormem e antigamente eles não dormiam. Isso é verdade. E os jovens que estavam usando... Eu vou deixar bem claro que eu sou super a favor de CPAP. Tem milhares de pacientes que usam CPAP, que é o aparelho pressório. Mas assim, alguns indivíduos estão trocando um pouquinho isso, porque com o passar do tempo, é o seguinte, tem gente que enjoa de óculos e vai operar o olho. Tem gente que enjoa daquilo. Então, alguns indivíduos, não todos, estão procurando esse tal desse exame de sonodoscopia, para quê? Para se livrar do aparelho. Então, assim, tem que saber separar. O grande problema vamos dizer assim, dos tratamentos dos médicos profissionais é que, infelizmente, às vezes cada um puxa para a sua sardinha, né? Eu não puxo para sardinha nenhuma. Eu acho o seguinte: se você tem que usar CPAP, eu vou indicar o CPAP. Se você tem que fazer a cirurgia, você tem que fazer a cirurgia. E a cirurgia foi muito mal falada durante muitos anos. Por quê? Porque não tinha esse exame. E aí se operava, porque eu acho que o palato é aumentado. Pum. Aí os que ele acertava, melhorava. E que ele não acertava, não melhorava. Então, assim, está bem hoje classificado esse tipo de situação. E Elinho, olha só para resolver, o problema do ronco são os problemas que até no relacionamento matrimonial pode acarretar. Atrapalha, sim. Né? As pessoas não conseguirem conviver. Contar a história rápida. Inclusive dormirem em quartos separados, né? Eu melhorei muito, porque poucos sabem, eu tive uma obesidade mórbida com 163 quilos. E eu sou vizinho de Chico Dias, grande Chico, um abraço para ele, grande ator. E um dia ele encontrou comigo na escada e falou: cara, eu não te dei os parabéns ainda. Eu falei: os parabéns? Porque antes eu chegava das peças e tudo, o horário dele é oposto do meu. Chegava 2, 3 da manhã. Eu escutava você roncar da rua. Que isso? Da rua. E eu tenho ouvido um silêncio, sinal de que você não está roncando mais, queria te dar os parabéns. Mas foi a perda de peso que levou a isso. Então o tratamento para isso aí, ele é um tratamento multidisciplinar, além do médico especialista em sono, um clínico para avaliar a parte de diabetes e hipertensão. Elinho, 1000 obrigados, belíssima camisa sua. E obrigado pelos presentes, né, que nós recebemos, né, doutor Silvio? Aqui pôster lindíssimo do Fluminense. O Hélio é um dos mostrando aqui pro pessoal que mais apaixonados que eu conheço. Ele conseguiu o ingresso e olha, eu sou testemunha da ginástica que ele fez para poder estar presente no campeonato do Fluminense. Ele fez uma ginástica. É um capixaba com as cores das Laranjeiras. Elinho, obrigado. Do fundo do coração, por você ter vindo a brilhantar o serviço de saúde com o teu saber. Em breve eu vou te chamar novamente para falar de dor de ouvido. Se Deus quiser. Eu que agradeço a dupla, né? E agora o trio tricolor. Isso, trio. E eu que gostaria de mandar para não dar muita ciumeira, eu vou mandar beijo só para 2 pessoas. Meu filho Rafael, de 4 anos, e minha filha psiquiatra hoje em dia, Mariana. E um beijo para vocês dois e todos os ouvintes da Tupi. Companheira que está lá. Também é, né? Aliás, Ana Paula. É Ana Paula também? É Ana Paula para todo lado. Deixa eu te falar só uma coisa. O Santoro mandou um recado para mim, como sempre, muito bem adequado, pedindo para que o Serviço de Saúde alerte as pessoas que, em função das temperaturas extremas que temos vivido aqui no Rio, pelo amor de Deus, não se esqueçam de beber muito líquido. Isso. Ele falou: o Serviço de Saúde, Silvio, tem uma penetração muito grande e é um dever seu alertar as pessoas. Está feito alerta
principalmente, né, para nós, né, Santoro? Carteira de identidade amarelada, dobramos 60 anos, um copo d'água a cada 2 horas é o mínimo do mínimo. E crianças abaixo de 3 anos. Cuidar das criancinhas e dos velhinhos, nesse calor extremo, a gente sofre mais do que as pessoas que estão no meio do ciclo. Você está livre disso, viu, Helena? Por enquanto também. Mas beber água é fundamental, mesmo para aqueles que a princípio não têm risco. E rapidinho, tema para a semana que vem? Câncer de próstata. Combinado. Eu prometi ao Luiz Henrique, um amigo que nos assiste lá de São Paulo, palmeirense, feliz da vida, que está com a liderança do campeonato, que ele quer que fale sobre ansiedade e depressão. Luiz Henrique, eu vou falar no outro domingo. Esse próximo que vai vir é câncer de próstata, para a gente continuar coroando o Novembro Azul. Helena, obrigado. Fechar o mês, fechar a campanha, né? Isso. Tudo que nós falamos, e falamos sobre a apneia do sono, que é uma condição mais comum no homem do que na mulher. Verdade. Então, no Novembro Azul. Mas tem mulheres que roncam também, viu? Tem, muitas. Agora, quem ronca, tem muito sono e cansaço, abre o olho, porque pode ter apneia do sono. Não custa nada procurar o seu médico, seu clínico, otorrino, o que for. Perfeito. E eu queria dizer que é uma satisfação voltar aqui. E eu realizei o sonho, já que o Silvio falou, de foi ver meu Fluminense ser campeão da Libertadores, porque eu com mais de 60 já estava preocupado. Muito obrigado. Doutor Hélio, um abraço. Doutor Silvio, um abraço. Boa semana para vocês. Semana abençoada. Até semana que vem, família. Tchau, tchau. Rádio